Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Ipsos. Esse é um webinar extraordinário, ele não faz parte da série Ipsos Talks Recalculando Normal, que a gente faz uma vez ou duas vezes a cada mês, mas a gente achou que era um tema que valia essa edição especial, em particular porque no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e a gente queria trazer um tema tão importante quanto urgente, que é a violência contra mulheres e meninas, muito em função de vários estudos que a Ipsos está fazendo pelo mundo. Inclusive, essa vai ser a ordem do nosso papo aqui. Eu vou dar uma invertida aqui na ordem das apresentações. A gente queria abrir com um estudo da ONU. Helena, peço que você abra com a apresentação do estudo da ONU, que foi um estudo feito com ONU Mulheres, justamente sobre o tema violência contra as mulheres e meninas na América Latina. Quem vai apresentar é a Helena Junqueira, que lidera a nossa área de Social Intelligence Analytics. É um estudo muito profundo e ele é bastante rico, porque ele aborda a fonte de dados é uma fonte muito diferente, muito única, que é justamente as redes sociais, quer dizer, as manifestações da sociedade, e foi a partir dessas manifestações que a gente, junto com a ONU Mulheres, abordou esse tema. Quem vai apresentar é a Helena. Helena, seja bem-vinda. Na sequência, a gente vai apresentar um contexto, um pano de fundo sobre equidade de gênero, que foi uma pesquisa da Ipsos feita em mais de 30 países ao redor do mundo, justamente por ocasião do Dia Internacional das Mulheres, agora em março. Portanto, uma pesquisa bastante recente, que foi apresentada não tem 3 semanas globalmente. Quem vai apresentar é a Priscila Branco, que faz parte da nossa área de Public Affairs e Reputação Corporativa aqui na Ipsos. Obrigado, Priscila, obrigado por você estar por aqui com a gente. E em seguida a gente vai ouvir da Cecília Alemani, que dirige na América Latina a ONU Mulheres, e ela vai apresentar a iniciativa Spotlight. Cecília tem sido uma grande parceira da Ipsos, uma embaixadora importantíssima no tema. Cecília, é uma honra ter você aqui. E na sequência a gente vai ter um painel de discussão liderado pela Paula Soria, que é uma diretora de clientes aqui da Ipsos. Paula, obrigado por você estar aqui com a gente. Um prazer realmente ter você liderando essa discussão nesse tema tão relevante. E quem vai estar com a gente discutindo, além da Cecília, da Helena e da Priscila, que serão as apresentadoras de hoje, a Daniela Grelan, que dirige o Instituto Avon, com um foco muito profundo e provavelmente uma das instituições mais influentes do país no tema de violência contra mulheres e meninas. Daniela, é um prazer enorme ter você aqui de novo, viu? A gente fica muito honrado com todo esse painel, e eu tenho certeza que será hoje uma manhã incrivelmente profunda, de muita informação, muita discussão. Obrigado a todos, e agora eu convido a Helena a começar apresentando o estudo da ONU. Legal, Helena? Pode ser? Obrigada, Marcos. Obrigado a você. Vou compartilhar minha tela. Bom dia a todo mundo. Como o Max falou, essa é uma pesquisa que a gente está fazendo com a ONU Mulheres já há 2 anos. Ela investiga os últimos 4 anos, e a gente está na segunda onda desse estudo. A cada onda a gente analisa os últimos 2 anos. E a ideia desse estudo é entender como que a violência contra mulheres e meninas tem sido abordada tanto nas notícias online quanto nas conversas em redes sociais. Então, nosso objetivo é mesmo entender como é que esse tema vem sendo abordado na internet, não só pelos brasileiros, mas também por alguns países do Latam. Para vocês entenderem um pouco desse estudo, a ONU Mulheres nos procurou em 2021 com essa proposta de entender qual tinha sido o impacto da pandemia. Não sei se todo mundo lembra, mas quando se iniciou o isolamento social, um dos pontos mais graves que a gente percebeu, além de outros como saúde mental, que foram temas que explodiram com o início da pandemia, foi a questão da violência contra a mulher. Então, as mulheres isoladas em casa, né, com seus parceiros, começaram a ser vítimas de violência doméstica com maior frequência. E as estatísticas explodiram, isso não só no Brasil, mas em outros países, especialmente aqui na América Latina. Então, a ONU nos procurou com esse objetivo de gerar um indicador que pudesse complementar os indicadores oficiais de violência, né? A gente tem dados do Fórum de Segurança Pública, por exemplo, no Brasil, tem dados de governo, mas eles queriam entender como é que isso vinha sendo refletido na internet, e se esse aumento da violência doméstica se a gente podia perceber reflexos disso já nas notícias online e no que as pessoas falavam nas redes sociais. Então, a gente fez uma primeira onda de 2019 e 2020, e agora a gente fez uma atualização desse estudo para entender os dados de 2021 e 2022 e quais foram as mudanças. Bom, esse estudo não foi feito só no Brasil, ele analisou também México, Guatemala, El Salvador e Honduras. Para vocês entenderem
a dinâmica né, a metodologia por trás, nós analisamos conversas que estivessem relacionadas não só a feminicídios, mas a violência contra mulheres e meninas. E aqui estamos falando de violência física, violência psicológica. Nessa onda, a gente olhou de 2021 até novembro de 2022, e a gente analisou 3 milhões de publicações nesses 5 países. Tá? É uma coleta de dados feita pelo Sintético, que é a nossa ferramenta de análise de dados online. Existe todo um trabalho de ciência de dados por trás, a gente aplica um algoritmo combinado com a análise humana para olhar para esse grande volume de dados e identificar sobre o que eles falam, quais são as emoções por trás disso. Então, para a gente começar, um primeiro ponto que é super interessante foi um índice que a gente criou aqui na Ipsos, que olha qual é o volume de conversas online para cada feminicídio que acontece em cada um desses países, isso cruzado também com acesso à internet em cada um desses locais. E um ponto super interessante é que o México é o país que mais fala online para cada feminicídio ocorrido. Esse número vem crescendo. Na última onda, o México já era o país que mais falava também por feminicídio, né, quando a gente compara esses índices. Só que é interessante pensar que no Brasil esse índice vem caindo. Então, o que a gente pode tirar disso, né, entender que talvez o Brasil esteja começando a dar menos importância para cada feminicídio ocorrido, né? Importância no sentido de se falar online sobre isso, na imprensa, nas redes sociais. E ainda comparando esses 5 países, é interessante a gente ver que o Brasil é o que mais tem volume, só que ele não é o que mais cresce. Então, Honduras foi um país que explodiu nesse último período, apesar de o volume de Honduras ainda ser muito pequeno, é um país que tem crescido, né? Quando a gente olha o crescimento a cada mês, a velocidade de crescimento de posts, de publicações sobre violência contra a mulher tem explodido por lá, inclusive as buscas no Google de Honduras têm sido muito altas, então Honduras é um país que está dando muita importância para esse tema. Mas aí vem o grande ponto da pesquisa, que é olhar para o volume mesmo. E aí, se vocês virem essa evolução, a gente vê que em 2020, em todos os países, com exceção de Honduras, que eu acabei de comentar, que tem um crescimento, mas em todos os países esse volume cresceu. Então, ele cresceu de 2019 para 2020, que foi quando teve a pandemia e todo esse aumento de casos, só que depois ele cai, e cai drasticamente. No Brasil, a gente teve alguns casos, eu vou até comentar um pouquinho mais sobre eles, que de fato geraram uma repercussão muito grande e que fizeram as pessoas falarem muito, a imprensa falar bastante, mas principalmente as redes sociais falarem muito sobre alguns casos. Só que de 2021, de 2020 para 2021, de 21 para 22, esse volume vem caindo. A gente tem falado menos sobre violência contra a mulher, e esse é um dos pontos que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então, olhando ainda aqui para os 5 países, quando a gente olha para essa evolução, a gente vê que esse volume, na verdade, é um movimento que não é só do Brasil, que ele é de todos os países. Nesse gráfico da parte superior da tela, vocês veem que as notícias têm crescido, então, de 2020 para 2022, houve um crescimento, depois, para 2021, desculpa, houve um crescimento, 2022 cai um pouquinho, mas é um volume que é mais alto, ou seja, a imprensa online, a mídia, tem falado mais sobre esse assunto. Então, ele tem ganhado mais importância nas notícias. Por outro lado, as redes sociais estão com um volume bem baixo quando a gente compara com 2019 e 2020, porque as pessoas têm falado menos no Twitter, no Instagram, nos blogs, nos fóruns. Então, o que aconteceu com essa mudança é que se antes a gente tinha um cenário em que a gente chama de narrativas, que são as redes sociais, a gente tinha um cenário que se falava muito mais nas redes sociais do que notícias, hoje esse cenário se inverteu. A gente tem mais notícias do que narrativas, ou seja, do que conversas em redes sociais. E aí, o que a gente foi investigar e entender esse comportamento? Não significa que as pessoas estejam dando menos importância sobre o tema, mas sim que talvez elas estejam com menos repertório para falar, talvez. Então, quando a gente for olhar para o número de interações que esses posts têm gerado nas redes sociais, é super interessante ver que o volume cresce, mas o volume de likes, de compartilhamentos, cresceu muito. Então, se a gente comparar só 2020, que a gente teve 15 milhões de interações nesses posts, em 2021 e 2022 a gente teve 60 milhões. Então, é um volume que diminui muito, mas o volume de interações que cresce muito. Então, o que a gente entende se esse tipo de conversa for mais estimulada, as pessoas têm interesse, sim, em curtir, em comentar, em compartilhar, mas o que a gente não tem visto é as pessoas falando espontaneamente disso. Justamente porque as conversas elas são muito pautadas por casos que acontecem, né? Por alguma mulher
que é violentada, que gera uma repercussão. Então, o que a gente não gostaria de ver é justamente esse cenário, né? De esperar que os casos aconteçam, que a gente gostaria de ter esse tema sendo debatido ao longo do tempo, espontaneamente pelas pessoas e pelas instituições, pelo governo. É uma pauta que precisa ser estimulada nas redes sociais. Então, quando a gente olha para as notícias, o Brasil é hoje, né, nesse período atual, o país que mais publica notícias. Na onda anterior era o México. Então, o volume de notícias do Brasil cresceu muito. Aqui nesse mapa, a gente olha os temas que são discutidos em todos os países, né? O que está mais no centro do mapa é mais compartilhado por todos os países, o que está mais nas periferias do mapa é mais específico, e mais específico daquele país que está próximo. Então, o que a gente vê é que o assédio sexual de meninas e adolescentes, por exemplo, é um tema que mobiliza muito, independente do país. Quando alguma celebridade é vítima de assédio sexual e conta isso na internet, esse é um assunto que engaja muito e que, inclusive, dá às mulheres espaço para contar as suas experiências também. Isso ajuda muito a quebrar um pouco desse tabu, né, de que a vergonha de ser vítima. Então, sempre que uma celebridade se manifesta, as mulheres que são vítimas se sentem muito acolhidas e sentem menos vergonha, menos constrangimento de dizer que também foram vítimas, às vezes até de denunciar, ou às vezes até de entender que estão sendo vítimas, porque é muito comum que a vítima não entenda, ou demore muito a entender que aquilo que ela está sofrendo, uma violência psicológica, por exemplo, também é um tipo de violência. Bom, aqui olhando para essa evolução do Brasil, a gente vê que, aqui falando das notícias, como houve esse crescimento. As notícias são muito pautadas por casos específicos, o caso de Planaltina, o caso do Henri Borel, que apesar de ser um menino, despertou discussões sobre a violência contra mulheres e meninas, o caso da Clara Castanho, que é uma atriz. Então, casos de violência contra crianças e adolescentes são casos que despertam muita comoção e que são muito comentados na mídia, que geraram esse aumento, inclusive com os 15 anos da Lei Maria da Penha, que aí foi um caso à parte, né? Apesar de não ter um caso de violência, foi algo que gerou muitas notícias. E quando a gente olha para essa nuvem de palavras das notícias brasileiras, a gente vê muito polícia, vítima, polícia civil, crime. Então, a mídia brasileira é muito pautada nesses casos policiais, agressores sendo presos, em alguns momentos até de forma um pouco sensacionalista. Então, está muito pautada no crime e em casos que acontecem, não numa discussão sobre conscientização e sobre informação. E aqui a gente tem os temas que são mais falados. Então, a gente vê que 35% são, de fato, estão dentro desse macro tema polícia. E depois a gente vê um pouco de política, né, quando os políticos dão declarações sobre esse assunto, e casos de crianças e adolescentes. E quando a gente olha para as redes sociais, aqui a gente tem ainda o Brasil, em todo esse período, o Brasil é o país que mais fala, mais do que o México. Mas é interessante ver como esse percentual tem caído, né? A gente começou com 59% lá em 2019 e está com 44% agora em 2022. E aí, nesse último ano, o México passou o Brasil nesse percentual de quem mais fala nas redes sociais. E os temas que são muito compartilhados, de novo, agressões contra meninas e adolescentes, o direito ao aborto é um tema que tem surgido nas redes sociais. Quando a mulher é violentada, engravida, ela tem esse direito ao aborto. A misoginia é algo que aparece, a violência doméstica, o feminismo. Então, olhando para essa linha do tempo, o que a gente vê, né? Isso ajuda a explicar essa queda que a gente percebeu nas redes sociais. Em 2020, houve um caso muito emblemático, que foi o caso da Mariana Ferrer, que gerou uma discussão muito grande nas redes sociais, gerou uma polêmica grande sobre se o juiz havia usado ou não a expressão homicídio, estupro culposo. A Mariana Ferrer, para quem não se lembra, foi uma influenciadora que foi abusada, e ela foi revitimizada durante o julgamento, né? Ela foi constrangida durante o julgamento. Isso deu origem à Lei Mariana Ferrer, que foi criada recentemente, que impede as vítimas de serem constrangidas durante o julgamento de seus casos. Então, esse caso, ele gerou tanta repercussão, ele ganhou adesão de celebridades que usaram a hashtag Justiça por Mariana Ferrer. Então, isso, de fato, gerou uma explosão, que foi um ponto muito fora da curva. E aí, depois, como não houve um caso, né, ainda bem, que gerasse tanta comoção, esse volume ele cai, né? Então, o que a gente percebeu agora em 2021 e 2022 foram casos de crianças, e aqui a gente tem, por coincidência, 3 crianças com 11 anos que foram vítimas de violência, mas esses casos de criança que são gravíssimos, com toda a razão, eles geram muita comoção, muita tristeza, e as pessoas comentam isso nas redes sociais. E outro ponto interessante é que houve um botão de denúncia criado pelo Magazine Luiza,
que você podia fazer ainda pode, inclusive, fazer uma denúncia anônima pelo chat do e-commerce. Então, isso mostra também como esse tipo de ação da iniciativa privada também é algo que é compartilhado nas redes sociais, que é bem visto e que é super importante, porque proteger nós, mulheres, nossas crianças, não é uma função só do governo, também da sociedade, de organizações como a ONU Mulheres e também da iniciativa privada. Então, quando a gente olha aqui para os temas, esses macro temas que foram abordados nas redes sociais, o principal é que a gente chamou aqui de temas relacionados, que são questões como o feminismo e principalmente a misoginia, que foi um dos temas que mais apareceram aqui, com as pessoas discutindo como o Brasil é um país que ainda tem uma cultura misógina muito forte, em que a mulher ainda sofre questões que acabam levando à violência física ou psicológica. O segundo tema foi o estupro, tanto relacionado a esses casos, como a própria, o que se chama de cultura de estupro, as campanhas e protestos, né, quando a gente vai para as ruas, por exemplo, no 8 de março, e esses casos de crianças e adolescentes. E um dos pontos que a gente olha nesse estudo são as emoções que essas conversas despertam nas redes sociais. E a principal emoção aqui nessa onda no Brasil é a pena, a tristeza. E a gente vê isso principalmente em casos de posts que são relacionados a estupro. As outras emoções que aparecem são a confusão. E aí, surpreendentemente, essa foi uma surpresa na primeira onda, a gente entendeu que aparecem sentimentos positivos também, nem sempre o sentimento é negativo, porque existe um otimismo. Quando um agressor é preso, quando uma pena é aplicada, quando as mulheres vão para as ruas para um protesto, existem sentimentos positivos que são despertados aí. E aqui no Brasil, como nos outros países, a gente percebe um otimismo, a vontade de que as coisas deem certo e de que a violência diminui em algum momento. Só que um outro ponto que surpreende é que não são as mulheres que estão falando, são agora nessa onda a maioria é homem, geralmente é bem distribuído, esse volume de mulheres caiu 10% em relação à onda anterior, mas são os homens que estão falando de violência. E algo que ajuda a explicar isso é que, como a gente fala muito de casos que são muito graves, como esse caso de crianças e adolescentes, eles são casos que geram comoção mesmo, que geram revolta na população, e não só nas mulheres, também nos homens, né? Geralmente são pessoas mais jovens, mas isso é característica das redes sociais. E a gente acabou de ver o Big Brother com a expulsão de 2 participantes, né, por assédio. E aí, quando a gente olhou, isso foi uma coincidência, porque isso olhou até 2022, mas entre as 5 principais hashtags citadas quando se fala de violência, 3 são de reality shows, BBB 21, BBB 22 e A Fazenda. Porque esses realities estão fazendo a gente discutir por um motivo muito triste, que a gente vê o assédio acontecendo ao vivo, né, na TV, mas eles estão trazendo essa discussão para as redes sociais. Assim, as pessoas veem casos de abuso, né, de assédio físico, assédio psicológico acontecendo na tela, e essa discussão vem para o nosso dia a dia, as mulheres contam que foram vítimas, que passaram por algo parecido, surgem posts de alerta. Então, essa discussão tem sido muito pautada pela TV e principalmente pelos reality shows. E aí, para a gente fechar, o que a gente percebe que precisa ser feito para movimentar essa conversa nas redes sociais e para ajudar a reduzir esse volume de violência aqui no Brasil e nos outros países? O primeiro ponto é aumentar o tom de voz das campanhas e manter essas conversas contínuas. O que a gente percebe é que a iniciativa privada, por exemplo, alguns órgãos falam muito de violência em datas especiais, como o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher ou o Dia Internacional da Mulher, mas essa conversa precisa ser contínua para que a gente não perceba essa queda que a gente viu nesse estudo, né? Então, é uma pauta que precisa ser estimulada, como a gente viu antes. As pessoas estão falando menos, mas elas estão dando muito mais likes, elas estão compartilhando muito mais. Então, existe sim interesse, mas essa conversa precisa ser estimulada justamente para gerar informação, para evitar que as mulheres tenham medo de denunciar, que elas se sintam como pessoas, né, que se sintam como a única vítima, para que elas se sintam acolhidas e até para que entendam que estão sendo vítimas de violência em alguns casos e tenham coragem para denunciar. Então, é uma conversa que precisa ser contínua. Um segundo e penúltimo ponto é desconstruir esse mito de que existe um perfil da mulher que sofre violência, que existe um perfil do homem que agride, porque de fato não existe. Assim. Todas nós, mulheres, somos potenciais vítimas, a gente pode ser vítima em algum momento da vida, independente da idade, da classe, da cor, da região onde a gente mora. A gente tem dados que mostram que não são só mulheres pobres ou mulheres periféricas,
a violência está na classe A, está em todas as classes. O homem agressor, ele é o nosso companheiro, é o nosso vizinho, é a pessoa da nossa família. Então, esse mito ele precisa ser desconstruído de forma geral aqui no Brasil. E um terceiro e último ponto é conscientizar e prevenir entre os homens. A gente percebeu na última onda do estudo que a gente fez que as buscas do Google também são muito pautadas pelos homens. Os homens estão buscando informações como no Google, né, eles vão pesquisar como saber se eu estou sendo abusivo com a minha companheira, como saber se eu tenho ciúmes excessivos. Então, os homens estão buscando informação, essa informação precisa chegar entre eles, e é papel de organizações como a ONU, de organizações privadas que estão trabalhando nesse sentido, e do próprio governo, trabalhar entre os homens para gerar informação. A gente tem visto grupos de discussão de homens, tanto para diminuir a reincidência de homens que já praticaram violência, quanto para a prevenção, para desconstruir questões ligadas à masculinidade, para evitar mesmo que esses homens se tornem agressores em algum momento, que eles saibam trabalhar esses instintos violentos e saibam onde conseguir apoio quando eles precisem. Então, desconstruir essa cultura misógina e reduzir a violência precisa passar por um trabalho junto aos homens. Essa é uma amostra muito pequena desse estudo. Eu convido vocês a acessarem o dashboard que a gente tem com dados mais completos. E essa apresentação que eu acabei de fazer para vocês vai estar no site da Ipsos entre hoje e amanhã. Então, eu agradeço muito. Eu vou chamar agora a Priscila Branco, que vai trazer para a gente dados de uma outra pesquisa da Ipsos, que fala sobre igualdade de gênero. Obrigada, Helena. Bom dia a todos. Já vou começar compartilhando aqui a minha tela para apresentar para vocês, no dia de hoje, essa pesquisa conduzida pela Ipsos em mais de 30 países, como o Marcos mencionou, né? Tá todo mundo vendo a minha tela bem? Tá tudo certinho? Alguém da comunicação consegue confirmar para mim? Sim, Pri, tá tudo certo. Tá tudo certinho, obrigada, gente. Então, eu vou apresentar os resultados da pesquisa da Ipsos para o Dia Internacional da Mulher e vou puxar um pouco desses resultados aqui para o contexto brasileiro e também para o contexto Latam. Lembrando que essa é uma pesquisa que explorou bastante, para falar do Dia Internacional da Mulher, explorou bastante a percepção das pessoas em relação à ideia e ao conceito de igualdade de gênero em várias esferas da nossa vida. E só para lembrar, eu acho que, pelo menos nesse ambiente aqui, a gente está bastante ciente e consciente sobre a importância de se falar sobre desigualdade, né, no Brasil, entre homens e mulheres, e a gente ainda precisa falar sobre isso, e a gente precisa provocar um debate entre as pessoas, porque muitos e muitos índices e indicadores sociais, econômicos e políticos vêm atestando, né, infelizmente, ao longo dos anos, as diferenças que a gente encontra no país entre homens e mulheres em todas essas frentes. Então, esse é um dado, por exemplo, do Banco Mundial sobre a taxa de desemprego por gênero aqui no país, e historicamente, infelizmente, a taxa de desemprego entre as mulheres é consideravelmente maior em relação à taxa de desemprego dos homens, pelo menos nos últimos 20 anos, mas historicamente. E a partir da última medição aqui que a gente tem disponível, que vai até 2021, a gente vê como as mulheres foram as que mais sofreram com a crise de desemprego por conta da pandemia de Covid-19 no país. E ainda falando também em relação a essa desigualdade no ambiente de trabalho, ou na esfera econômica, a gente sabe das questões relativas à diferença salarial entre homens e mulheres também, e isso impõe ainda outras dificuldades para além da diferença salarial, que é as situações de discriminação, né, de gênero no ambiente de trabalho, ou até mesmo situações de assédio sexual contra mulheres, que na pesquisa que a gente fez, na pesquisa da Ipsos, 54% das pessoas presenciaram algum tipo dessas situações no último ano. É um dado bastante incômodo, bastante alarmante, né? E a gente só consegue mudar essa realidade
se a gente tiver políticas públicas de qualidade, políticas públicas endereçadas para combater esse tipo de problema, e por isso que é tão necessário nós garantirmos a representatividade feminina nos parlamentos. E essa ainda é uma realidade, infelizmente, longe no ritmo atual. A gente só vai conseguir a paridade nos órgãos legislativos em 2063, né, ou seja, daqui a 40 anos no mínimo. Então, de fato, a gente precisa estimular esse debate e amadurecer o debate sobre a igualdade de gênero no país. Existem boas notícias? Sim, existem boas notícias. A pesquisa ela traz alguns pontos que permitem a gente comemorar alguns avanços que vêm acontecendo no Brasil. E o primeiro deles é, de fato, a alta compreensão da população de que sim, existe desigualdade de gênero no país. Praticamente no Brasil, 8 em cada 10 pessoas têm essa consciência de que há um ambiente no qual os direitos sociais, políticos e econômicos não são garantidos de forma integral e da mesma forma para homens e mulheres. Então, esse estado de consciência é o primeiro sinal de que há uma consciência, e se há consciência, há a possibilidade da gente avançar para implementar essas mudanças positivas em outras frentes, né? Só que esse reconhecimento, né, de que há discriminação e de que há desigualdade, embora ele seja alto entre homens e mulheres, entre todas as faixas etárias e até mesmo entre os diferentes recortes geracionais, o reconhecimento do tipo de discriminação, o reconhecimento da situação de discriminação em si, e também a capacidade de tomar alguma atitude contra discriminações na vida cotidiana, diferem consideravelmente entre gerações, principalmente. A gente vê alguma diferença entre homens e mulheres, a gente vê alguma diferença entre as idades, e quando a gente olha esse recorte por tipo de geração, né, Baby Boomers, Gen X, Millennials e Gen Z, a gente percebe que o reconhecimento das situações de discriminação e também a capacidade de tomada de ação, ela muda consideravelmente de geração para geração. Então, o que isso quer dizer? Então, será que os brasileiros estão otimistas em relação a essa mudança, né? Será que assim, há motivos para a gente acreditar que essas mudanças e a disseminação desse debate ele pode acontecer, de fato, num futuro próximo? Então, a resposta é que sim. Pelo menos 2/3 da população no Brasil acredita que a igualdade entre homens e mulheres vai ser alcançada durante o período da sua vida, e esse resultado ele não muda significativamente entre homens e mulheres ou entre esses recortes geracionais que a gente estudou. E mais de 70% da população reconhece ou acredita que existem ações, atitudes que podem ser tomadas para ajudar a promover a igualdade entre homens e mulheres. Então, nesse sentido, as pessoas reconhecem o problema, acreditam que o caminho, né, a pavimentação do caminho para a mudança e para o atingimento da igualdade é possível e que há ações que são possíveis de ser tomadas. Então, esse é um aspecto positivo que a pesquisa mostra. No entanto, a gente sabe que tem algumas barreiras pela frente para que a mudança aconteça, e são barreiras grandes. A primeira delas que a gente traz aqui, que foi levantada pela pesquisa, é a barreira relacionada ao diálogo, a se falar sobre esse problema. Acho que esse é um dos principais pontos trazidos pela pesquisa. E no Brasil, quase metade da população, 47%, tem receio de falar ou de defender direitos iguais das mulheres por conta do que a pessoa acha que pode acontecer com ela. É claro que a gente não está falando aqui de violência física, especificamente, mas pode ser algum tipo de banimento social, algum tipo de censura social também, por conta de falar sobre esse problema, o que é bastante grave também, obviamente, né? Então, acaba esse sentimento de ameaça sentido pelas pessoas acaba tolhendo a capacidade de ampliação do debate ou das pessoas se colocarem em relação a isso. Então, isso acaba disseminando e fortalecendo uma cultura
que não leva adiante alguns debates essenciais e não leva adiante ações que são essenciais de serem tomadas para coibir práticas de discriminação. Então, se a gente compara, por exemplo, o percentual de pessoas que reconhecem que há situações de discriminação e até reconhecem essas situações de discriminação, quando a gente pergunta se as pessoas já abordaram esse assunto, né, da discriminação entre homens e mulheres com amigos e familiares, que representam a rede próxima do indivíduo, né, o que a gente chama de rede primária, o percentual das pessoas que conseguem abordar esse tema cai drasticamente, cai no mundo como um todo, né, pelo que a gente olha aqui da média global, mas o Brasil é o último país aqui, pelo menos no ranking da América Latina, onde as pessoas concordam e declaram que já abordaram esse assunto com a rede primária. Quando a gente ainda parte para um enfrentamento ainda mais visível, né, um confronto mesmo contra pessoas que estão assediando sexualmente uma mulher, por exemplo, a gente vê que a média cai ainda mais, né, quando a gente pensa globalmente, e o Brasil também ainda fica em último lugar dentre os países da América Latina em relação a isso, em relação a admitir um confronto em casos de agressão sexual contra mulheres. Então, isso nos leva a pensar e a provocar uma discussão essencial também, que a pesquisa explorou bastante isso, que é sobre qual deveria ser o papel dos homens diante da desigualdade entre homens e mulheres, o que eles podem fazer e como que eles deveriam agir. Então, se para a população é praticamente indiscutível, né, que os homens devem dar total apoio à igualdade, ou que a influência dos homens nessa luta é fundamental para atingir uma situação de igualdade entre homens e mulheres, a gente percebe que esse cenário conflituoso no qual o debate ele não avança por medo, né, das pessoas se posicionarem, ou então, enfim, por falta de estímulo, por falta de política pública para que as pessoas conversem abertamente sobre isso, para que as pessoas reconheçam situações de assédio, a gente percebe que isso pode influenciar, isso pode impactar em situações, em tendências de um entendimento errado de que buscar a igualdade entre homens e mulheres vai ocasionar uma discriminação, por exemplo, dos homens, né? Ou vai prejudicar os homens no ambiente de trabalho, ou então, enfim, em alguma outra esfera da vida, o que não é verdade. A pesquisa traz, por exemplo, que o Brasil ele é um dos últimos países também da América Latina em reconhecer um benefício para toda a sociedade quando a gente pensa numa sociedade igualitária, né, entre homens e mulheres. Então, ainda existe um trabalho a ser feito de mostrar o quanto que uma sociedade igualitária é uma sociedade melhor para todos e em todos os aspectos das nossas vidas. Então, para finalizar, a gente ainda precisa falar sobre igualdade de gênero no país e precisa falar muito, porque há muito espaço para esclarecimento sobre o tema, porque ainda a gente precisa mostrar quais são os benefícios para toda a sociedade quando a gente tem uma sociedade mais igualitária, e é preciso incentivar um debate constante sobre as causas da desigualdade e como que a gente pode mitigar essas causas. A gente precisa ser um país que confronta seus problemas de uma vez por todas. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a Cecília. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui, mesmo se a data que estamos ouvindo é complexa e chama a ação. Realmente, outra vez, ter um tempo de posto a ponto entre a Ipsos e a ONU Mulheres e vamos debater daqui a poucos minutos também com a Paula Soria e Daniela Grilling do Instituto Avon. Bom, realmente muito interessante ouvir a comparação do Brasil na região, primeiro com o estudo conjunto Ipsos ONU Mulheres, que a Helena Junqueira apresentou, e agora em relação aos 30 países que vocês estudaram e como realmente temos um risco da naturalização da violência que faz que essa narrativa, essa discussão, esse debate realmente tem baixado muito depois da pandemia.
hoje temos diferentes opções e muita inovação que podemos ouvir enquanto à medição da igualdade de gênero e os dados sobre a violência contra as meninas e as mulheres no Brasil. Como podemos olhar nos dados apresentados, a relação entre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher está completamente correlacionada, não só porque temos formas de violência de gênero que são econômicas, mas porque realmente toda a evidência empírica, e isso pode fazer também com mostras com outras regiões do mundo, e aparece de novo. Claro, é assim, também é importante dizer que na América Latina a situação da violência é particular, e no Brasil também. No caso do feminicídio, temos níveis alarmantes. Em nossa região, temos 14 dos 25 países com as maiores taxas de feminicídio do mundo. E no Brasil, para 2021, tínhamos um feminicídio a cada 4 horas. Isso não é pouco, e é bastante surpreendente quando analisamos a data que foi apresentada hoje, como, sendo assim, tem um feminicídio a cada 4 horas, o nível da conversação tem descido como tem descido. Creio que o ponto importante é que na mídia segue tendo uma cobertura, mas quando analisamos os temas, os ênfases na cobertura de mídia estavam muito na polícia, no crime, como a Helena apresentava, e não tanto nas soluções, no câmbio sociocultural, na forma de exercício da masculinidade, da política pública, da justiça. Então, isso se aparecia mais nas conversas, nas narrativas, mas não como predominante tampouco. Então, aí realmente tem uma distorção de qual é a representação da violência, e como mesmo tendo as taxas de homicídio que temos e de feminicídio, isso passa a ser natural. E eu acho que também temos uma relação entre a naturalização da violência em geral e a naturalização da violência das mulheres, que são concebidas como um nível secundário, não principal da discussão pública. E quizás a pandemia e os picos que vimos na pandemia foram uma exceção, enquanto a tendência, o trend que estamos analisando hoje na base da Big Data. Então, temos vozes que sempre estiveram na periferia do movimento feminista, das organizações sociais, que têm colocado este assunto como um assunto de política pública. Temos que reconhecer que, se não fosse assim, não teríamos ministérios das mulheres, secretarias das mulheres, políticas públicas para a igualdade, para prevenir e responder à violência. Mas realmente é um problema, de fato, multidimensional, como temos analisado já com as apresentações de hoje, e tem um requisito fundamental, que é a coordenação interinstitucional, a valorização da opinião pública como uma questão, um assunto público prioritário, e isso creio que é a principal alerta dos estudos que estamos colocando hoje, é que não temos esse nível de reação da sociedade. É positivo reconhecer que a reação com os casos de abuso, de estupro de crianças, temos uma reação muito menor do que os outros hitos que foram analisados, mas tem uma reação da sociedade. Tem homens agora que falam disso, claro, não falavam disso quando era violência contra as mulheres, mas tem uma reação quando é contra as crianças. Esse é um ponto de entrada. Somente faz uma reafirmação de que as violações de direitos humanos das mulheres são secundários, mas realmente o problema da violência de gênero atenta quanto crianças, meninas como mulheres. Então, se temos cada vez mais homens, mesmo se são jovens, como foi aclarado, falando disso, já é um princípio de um câmbio sociocultural. Esperamos que novas ferramentas, não são as estatísticas tradicionais, que sempre estamos tratando de trabalhar com os governos para fortalecimento dos sistemas nacionais de estatísticas, para o fortalecimento dos sistemas nacionais de seguimento de casos de violência e de resposta para melhorar a prevenção e diminuir os feminicídios, mas também começar a utilizar a Big Data para o desenho de campanhas de política pública e da mudança do diálogo social, que realmente está muito por debaixo do que seria necessário enquanto à realidade. Não? Temos uma distorção entre o que é a realidade do feminicídio, da violência contra as meninas e as mulheres, e o diálogo social nos espaços que temos
assumido como aqueles que podíamos fazer uma medição séria, não, na mídia e na Big Data das redes sociais. Então, o imaginário coletivo, que é aquele que fundamenta esses estereotipos de gênero discriminatórios, está mudando. Temos mudanças, evidentemente, temos mais homens jovens que falam da violência de gênero, mas ainda está muito colocado como na naturalização dessa violência, porque existe tanto, como temos assistido aqui à apresentação, das diferenças no acesso ao emprego, no acesso a um salário igualitário, que não existe, não? A diferença salarial é negativa para as mulheres no mundo todo, não só em Brasil. Também, evidentemente, o trabalho informal, não formal e o desemprego é maior nas mulheres em Brasil, como em toda a América Latina. E, evidentemente, essas são formas de violência que perpetuam as outras formas de violência de gênero. Então, estamos convencidas que temos que colaborar, assim como fazemos com a Ipsos, e vamos a dialogar hoje com diferentes atores nesse espaço, para realmente inovar e encontrar novas formas de debate público e de mudança do todo o ecossistema da prevenção da violência, que realmente não está dando abasto, não dá capacidade institucional para responder aos problemas, e não é só um problema da polícia, como aparece na narrativa ou na mídia, maioritariamente no Brasil, é um assunto da sociedade toda, mas também do sistema educativo, de justiça, e de prevenção em geral, que realmente está com muitos déficits para o que é necessário para realmente não só prevenir e evitar a violência e as mortes por feminicídio, mas também assegurar que aquelas vítimas não sofrem violência de gênero institucional quando tomam a decisão de realmente se embarcar no caminho da denúncia e assegurar que não tem impunidade contra os agressores e estupradores. Vou parar aqui, porque realmente tudo que ouvimos genera muito entusiasmo e temos um espaço de intercâmbio em seguida. Assim que, por agora, muito obrigada a Ipsos, a todo o time, e um prazer apresentar esse trabalho conjunto hoje. Obrigada, Cecília, e obrigada a todas também. Vamos nos juntar aqui, então vou chamar a Dani, pode ficar, Cecília, a Dani, venha também, Priscila, Helena, por favor. Um grande obrigada, realmente, a presença de vocês aqui, a contribuição, né, em todas essas informações e pontos de vista que são absolutamente fundamentais para uma discussão que é, evidentemente, extremamente importante e relevante para a nossa sociedade hoje. Então, é um grande prazer dividir esse espaço virtual com vocês, e eu agradeço também a presença de todos os nossos ouvintes hoje aqui, todos e todas. Que bom que estão aqui, que bom que estamos aqui. A gente teria adorado fazer isso no Dia Internacional da Mulher, a gente está fazendo ainda nesse mês de março, que é ótimo também. E hoje é o Dia Mundial da Água, e isso me fez pensar muito assim, quando a gente pensa em água, a gente pensa em fluidez, e isso está muito ligado também ao papel da mulher na nossa sociedade, então acho que é um dia bastante relevante também para a gente marcar essa discussão nossa. Eu, assim, acho o assunto absolutamente apaixonante, e Cecília, você trouxe também aí uma visão muito interessante para essa discussão que a gente vai ter agora, e evidentemente, assim, eu acabo... Quando eu olho para a mídia e esse dado de, né, um feminicídio a cada 4 horas no Brasil, hoje a gente tem um aumento de toda essa violência de feminicídios no Brasil de 5% em relação a 2022 em relação a 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o que a gente vê é que isso está meio que na contramão, porque a gente tem uma baixa de homicídios de maneira geral, a gente tem, tudo bem que não é super expressivo, a gente está falando de menos 1% de homicídios de maneira geral, mas um aumento dos homicídios. E eu quero aproveitar aqui, Cecília, porque eu sei que você tem um horário às 10 horas para sair, a gente vai poder se estender um pouquinho mais, a gente vai ficar mais 15 minutos depois com todas, mas eu queria começar com você e justamente pegar esse gancho. Você falou, né, de como é que a gente pode... Quer dizer, é importante trabalhar com a prevenção, etc., mas também de olhar para novas formas de conter essa violência e de outras maneiras de fazê-lo. Como é que você enxerga isso para justamente barrar formas de violências, que sejam elas institucionais, psicológicas, etc., que vão perpetuar justamente essa questão? Por favor, Cecília.
Muito obrigada, Paula, e vou ter que me reprimir para respeitar o tempo de todas vocês e o compromisso. Obrigada por essa paciência a vocês e a audiência. Realmente é um desafio societal de toda a sociedade. Nós, junto à Organização Mundial da Saúde e à ONU Mulheres, temos trabalhado um marco que tem analisado todos os esforços e as respostas institucionais ao redor do mundo de como colocar as principais recomendações aos governos e às sociedades, porque como é multidimensional, é necessário esforços em muitos frentes ao mesmo tempo. Então, evidentemente, tem toda uma dimensão de fortalecimento, que seria o primeiro, das habilidades de relação, e isso tem a ver com as mudanças nos estereotipos. Também as capacidades, porque temos um gap na formação de capacidades das mulheres desde a primeira infância. O segundo eixo de trabalho é essa mudança nas atitudes, crenças e normas, não? Essas normas sociais que estão integradas, mas estão relacionadas tanto na educação desde o início da vida, porque as meninas fazem o estereotipo do que vão fazer na vida aos 6 anos, não? Isso é parte da socialização, não é natural, não tem nenhuma evidência empírica de que nós colocamos nos roles de cuidados, não? E trabalhos de cuidadoras na saúde, no social, na educação, porque temos uma natureza assim. Não, temos um processo de socialização. Então, trabalhar isso desde os lares, mas a escola e todo o processo de socialização é crítico. Mas também assegurar que o desenvolvimento de habilidades das meninas e as mulheres continua ao longo da vida, não? Esse ano falamos no foco do março, do tudo mês de março, e por isso ainda é 8M, nós falamos, não? 21M, 22M, assim o mês tudo, porque temos tanto para dizer e tão pouca atenção no resto do ano, como vimos pelos estudos apresentados, que realmente todo mês é um pretexto para colocar esses assuntos. Evidentemente, toda a questão do empoderamento das mulheres, não só como uma questão de autoestima e de eliminar essa autocensura, não? Que acontece no processo de socialização, mas também dar ferramentas para esse crescimento no mundo do trabalho e educativo, porque o problema no mundo do trabalho reproduz a violência e reproduz a desigualdade. O outro eixo importantíssimo é garantizar serviços, ter os serviços públicos necessários no território, e evidentemente países como o Brasil, com o território e a divisão federal, implicam responsabilidades, não, multinível, que garantizam a prevenção ao longo da vida, não só para mães e crianças na vida reprodutiva normal, mas também as mulheres adultas, porque a violência continua na vida toda e são muito invisibilizadas. Evidentemente, a desigualdade e a pobreza têm relação como sociedade, não é que tem mais violência de gênero se você é mais pobre, mas se você tem menos redes e tem um aumento da desigualdade, não tem um ingresso próprio, está totalmente demonstrado que se você não tem ingressos próprios, é muito difícil sair de uma relação violenta, não? Então, é um assunto que não só para cumprir com o objetivo de desenvolvimento sustentável 1, que é reduzir a pobreza, mas é necessário realmente também para reduzir a violência. E essa criação, outro que nós pedimos é realmente trabalhar com escolas, lares de trabalho, espaços públicos, para criar entornos propícios, que falamos, entornos que não sejam reprodutivos da discriminação. Evidentemente, ter na escola educadoras com perspectiva de gênero, não? Na própria formação, é crítico, porque temos uma avaliação natural, natural não por uma natureza biológica, natural porque é naturalizada, de que a discriminação e a violência começam todos nos espaços públicos, não? Assegurar que isso não acontece. Evidentemente, a prevenção do abuso de crianças e adolescentes é crítica, e é uma boa notícia que isso ainda seja um pretexto para ter essas narrativas e esse debate público, mas é muito alarmante que não seja assim quando falamos de feminicídios. Então, realmente temos uma tarefa em conjunto para trabalhar em todos esses eixos e assegurar que tem um investimento público, não? O orçamento público necessário, porque sem orçamento público não tem sistema de prevenção e de resposta à violência de gênero que funcione. Sensacional, super interessante. E eu queria muito que a Daniela comentasse um pouquinho o que você está justamente colocando aqui para a gente, que eu acho que é um ângulo super específico do problema.
Daniela, e obrigada por estar aqui com a gente hoje também, tá, Dani? E eu só quero lembrar a todos que vocês podem fazer perguntas também, tá? Assim, já tem uma discussão que a gente já tem na cabeça, porque tem vários eixos que a gente quer abordar hoje com todas, mas, por favor, não hesitem em colocar perguntas e a gente vai aqui, na medida do possível, fazer isso agora, senão a gente, de qualquer forma, continua essa discussão. Dani, qual é o seu diagnóstico da sociedade brasileira em relação a isso? Então, assim, pensando, né, nos organismos de maneira geral, seja de instância pública, de instância privada, de cidadãos, como é que você enxerga isso? Como é que essa maturidade ou não maturidade ainda da sociedade brasileira em relação ao tema? Paula, eu queria agradecê-las por pautar esse tema com dados qualificados e por me convidar também, me dar a oportunidade de trocar aqui algumas ideias com vocês. De fato, eu gostaria de comentar a partir da visão que a Cecília trouxe. A Cecília apresentou um problema sistêmico, um problema que interpela, que perpassa todas as instituições da nossa sociedade e que tem que ser compreendido assim. Então, é importante, olhando, inclusive, a pesquisa que vocês trouxeram, ver o fenômeno da violência como algo que deve ser compreendido além dos casos, né? A gente viu como a conversa pública tem espasmos ou picos que reagem aos casos. Mas para a gente compreender devidamente esse problema, entender como ele se comporta ao longo do tempo, é importante ir além da reação aos casos e entender a causa ou o tema a partir de dados qualificados, comparáveis, produzidos com rigor e que nos permita fazer análises longitudinais, quer dizer, como esse fenômeno se comporta ao longo do tempo. Então, alguns dados que vocês trazem, né, que você trouxe, inclusive, na sua pergunta, o índice de feminicídio aumentou no Brasil nos últimos anos. Isso é um fato, mas precisamos compreender também que antes de 2015, a morte das mulheres, por serem mulher, que é o que a gente classifica hoje como feminicídio, sequer eram classificadas ou investigadas com essa perspectiva. Portanto, não havia a produção dos dados do feminicídio. A partir do momento que, inclusive, com a orientação da ONU Mulher, né, um papel muito ativo da ONU Mulher, introduz-se no Brasil as diretrizes para a investigação e classificação do crime de feminicídio, é que a gente começa a ter dados que a gente consegue estudar e comparar. E ainda assim com limitações, porque, repara, você citou os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um think tank muito confiável, mas deveriam ser dados oficiais. E não são dados oficiais. Por quê? E aí eu vou trazer uma experiência do Instituto Avon. Nós estamos em parceria com o Data Senado, buscando e invocando a lei de acesso à informação, os dados oficiais produzidos no sistema de notificação de agravos e no sistema de saúde, e em 27 estados que existem no nosso país, 18 não enviaram dados completos, apesar de serem incitados pela lei, e 3 simplesmente se recusaram a enviar qualquer dado. Então, assim, a produção de dados qualificados é fundamental para que a gente consiga evoluir no debate público de reações pontuais para um clamor social claro, consistente, que, somado a evidências, produza políticas públicas capazes de ajudar a mulher, primeiro, tirando o problema do silenciamento e da invisibilidade e da banalização e pautando os gestores públicos para criar políticas públicas que, de fato, tenham um efeito emancipador para essas mulheres. Então, meu diagnóstico é que, no Brasil, a gente precisa evoluir para produzir dados rigorosos, comparáveis, longitudinais, que nos permita compreender o comportamento desse fenômeno ao longo do tempo e, portanto, qualificar o debate público e, mais do que isso, convocar o clamor público com base em evidências a exigir políticas públicas eficazes para a emancipação das mulheres. Sensacional. Eu também, isso me chamou muita atenção na fala da Helena,
do quanto justamente esse diálogo tem que estar presente muito mais, né? Assim, a gente tem tido uma queda, de fato, na opinião pública, de maneira geral, na parte social. E justamente desse ponto, Helena, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, na verdade, sobre um outro aspecto, eu queria muito que a gente falasse um pouco do papel do homem. E que a gente tem visto, né, várias subidas de discussão em relação ao masculinismo, a gente tem visto que essa questão está também super movimentando a sociedade de maneira geral, e com essa questão mais expoente mesmo. Como é que você entende esse movimento e o que você poderia ainda acrescentar em cima de tudo que você já trouxe para a gente, Helena? Eu acho que um ponto bem interessante desses dados de social que a gente vê é que são os homens falando, né? Quando a gente fez a primeira onda do estudo, a gente, pelo menos na minha cabeça, eu imaginei, não, vão ser 70% mulheres, e não era, já era ali meio a meio, e esse volume ainda caiu nessa onda atual, assim. Então, a gente vê os homens falando disso, mas, como eu comentei, como a conversa é muito pautada pelos casos graves que acontecem, eles acabam gerando revolta e comoção na população como um todo. Então, isso impacta homens e mulheres. Assim, o que a gente precisa ter é um tipo de conversa qualificada para os homens, essa conversa sobre misoginia, sobre... Quando a gente olha para essas conversas específicas que não são relacionadas a casos, né? A gente tem conversa sobre misoginia, sobre direito ao aborto, que são os temas que foram muito fortes nessa onda do estudo, isso não é uma pauta dos homens, eles estão muito nos casos que geram revolta, assim. E outro dado que eu até comentei também, que é da onda anterior do estudo, que é super interessante, são os homens buscando sobre isso no Google. Então, eles estão buscando informação para entender, e a informação mesmo no sentido de entender o que é a violência, quais são os tipos de violência. Quando que os ciúmes excessivos se tornam um problema, como saber se eles estão sendo abusivos com suas companheiras. Então, a gente vai ter essa carência mesmo de informação para os homens, que pode parecer muito óbvia quando a gente fala aqui, mas que não é, né? A gente tem que falar para a população geral e não é nada óbvio. Pelo que a gente vê das buscas no Google, não é óbvio para um homem quando ele está sendo abusivo, muitas vezes, né? Então, para as próprias mulheres entenderem, para você entender o que é a violência psicológica, para você entender que está sendo vítima de gaslighting ou de alguns tipos de violência que são um pouco mais sutis, a gente vê essa busca no Google também, as mulheres buscando informação para saber se aquilo que elas estão passando é violência, se é um problema, se elas podem denunciar, ou até depois que elas já denunciaram e já entenderam como é que elas fazem para sair daquilo. Então, esse papel dos homens é essencial, assim, nessa transformação, e falar com os homens. A ONU Mulheres tem vídeos, tem algumas campanhas que eles já lançaram, a gente vê campanhas, né, falando para os homens. Isso não pode parar, assim, não vai acontecer a mudança se a gente não falar com eles, tem que acontecer antes que a violência ocorra, né? Antes que o caso aconteça. Super. Eu vou querer voltar nesse ponto da questão do papel do homem, mas um pouquinho mais para frente, porque antes eu queria que a Priscila comentasse um pouquinho também sobre a questão geracional. Eu acho que você trouxe um dado super interessante do quanto a geração Z reconhece mais situações de violência e se opõe de maneira mais fortemente. Certamente, na minha leitura, eu vejo isso muito atrelado ao fato de eles estarem mais expostos também na educação, de entender melhor, saber reconhecer e saber que tem uma voz ativa em relação a isso. Tem uma filha adolescente de 16 anos, ela sabe muito bem reconhecer situações e às vezes muito mais do que eu. Como é que você enxerga isso dentro desse contexto justamente da equidade, e sabendo que a equidade está super correlacionada também, evidentemente, à violência de uma maneira geral contra a mulher? Obrigada, Paula. É uma pergunta fundamental, assim, porque a pesquisa ela se preocupou em trazer esses recortes geracionais, o que nos dá um elemento, outras formas da gente olhar para essa questão no Brasil e em outros países também, para entender, por exemplo, que tipo de mensagem, né, ou que tipo de ação a gente pode direcionar para as diferentes faixas etárias, para as diferentes gerações, por exemplo. Então, a gente percebe que sim, tem um ponto que é o da exposição de diferentes gerações a essa temática, como reconhecer,
como enfrentar, o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, enfim, o ponto do reconhecimento, olha, isso que você está passando, isso que o seu colega, o que o seu familiar está passando, isso é uma situação de abuso, isso é uma situação de discriminação entre homens e mulheres. Então, sim, a gente vê a geração Z mais próxima, né? Não necessariamente ela é a mais otimista, talvez justamente por conta de uma exposição maior e do reconhecimento também das barreiras, das dificuldades de se lidar com esse tema, mas ela é mais antenada, digamos assim, para reconhecer. E é muito curioso da gente ver, por exemplo, que a geração X ela é mais otimista, talvez seja a geração que mais sofreu o impacto de uma ruptura, né, de não ter tido um contato tão próximo durante a sua formação ali escolar, né, em relação a esse tema, mas uma geração que talvez tenha percebido mais mudança no tempo da sua vida, né, ou seja, na criação dos seus filhos, ou então no contato com pessoas mais jovens, ela percebe uma ruptura maior. Então, isso pode colocá-la como uma geração mais otimista de reconhecer as mudanças que já aconteceram e de aventar a possibilidade da gente ter um futuro igualitário mais próximo, né? Então, eu acho que essa diferença geracional, ela pode auxiliar inclusive gestores públicos, a direcionar campanhas de acordo com a faixa etária das pessoas. Isso é muito importante. Super interessante, Pri, obrigada. E eu queria que, Daniela, você comentasse um pouquinho esses dois pontos, tanto a questão masculina, né, o papel do homem, justamente hoje, ressignificado certamente, mas também em que momento isso acaba sendo também um direcionamento interessante para essa compreensão, e também da geração Z, porque acho que essa diferença da geração Z somente não, mas também enfim, essa diferença grande entre a geração X e a geração Z, como é que você enxerga isso, especialmente se a gente pensa nessa curva, né, do feminismo no Brasil, de maneira geral, e na atuação de várias instituições no combate à violência. Queria que você desse um pouco esse panorama para a gente, como é que você enxerga isso, por favor? Claro, Paula, dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a questão do papel dos homens, né? E aí eu vou caricaturizar uma forma de pensar que a gente precisa desafiar. E essa forma de pensar é mais ou menos o seguinte: o problema da violência contra mulheres e meninas é um problema das mulheres e meninas. Se eu não estou batendo, também não estou apanhando, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, é isso que a gente precisa desafiar. A violência contra mulheres e meninas é um problema que afeta de forma muito nociva toda a sociedade, as famílias, o ambiente de trabalho, as escolas, as comunidades de fé, as instituições governamentais, todas as instituições. E é por isso, e ela está ligada a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. As mulheres são as principais afetadas, por exemplo, pelas mudanças climáticas. Quando você fala em erradicação da pobreza, você necessariamente tem que reconhecer o papel central da mulher no alcance desse ODS. Então, assim, falar da violência contra mulheres e meninas, que nada mais é do que a expressão mais dramática da desigualdade de gênero, é algo que deve interpelar cada um de nós, todos nós, homens e mulheres. E, além disso, os homens não só têm não só a causa precisa dos homens, mas os homens também precisam da causa, né? Então, já falei o quanto os homens precisam da causa, né? Já que ela é um ponto nevrálgico para o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas também quero falar um pouquinho do papel importante do homem, que é indelegável. Tem uma pesquisa do Instituto Avon que mostra que um dos vetores mais poderosos na mudança de consciência, e que está ligado a esse sentimento de otimismo que a Priscila citou, são as conversas. O que mais faz um homem mudar do ponto de vista positivo, porque tem vetores, né, com viés positivo e vetores com viés negativo. Com viés negativo está uma
uma situação de burnout, de perda de emprego, de conflito com a lei, quer dizer, tem uma série de fatores, de divórcio, etc. Mas vamos tentar pelo viés positivo. O que mais muda a consciência do homem é a conversa com outro homem. Então, a gente precisa realmente que os homens que tomem posição em relação desse assunto, tomem posição como parte interessada, como beneficiários de uma mudança de consciência que é necessária para que todos nós possamos sair dessa cultura que produz vítimas e que produz agressores. Queria falar também agora um pouquinho sobre a questão geracional. Eu vejo com otimismo esse engajamento maior das novas gerações. Isso é absolutamente digno da nossa atenção, visando alavancar esse ímpeto, essa intencionalidade, esse engajamento potencial, essa vontade de se engajar. Mas 2 pontos que eu queria destacar. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado para não delegar para a próxima geração a tarefa de fazer as mudanças que cabem a nós. Nessa mesma pesquisa que eu citei, feita pelo Instituto Avon em 2018, a gente perguntou para os homens, entendendo, portanto, o papel central que eles têm em produzir conversas que ajudem a conscientizar, inclusive, outros homens, a gente perguntou qual que é a principal coisa que você faz para que a gente supere essa desigualdade de gêneros e essa questão da violência. Eles falam educar a próxima geração. O que tudo bem, faz sentido, mas qual a principal meio que a gente tem para educar as próximas gerações, se não o exemplo, né? Se não o exemplo, a gente influencia mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, assim, tem aí uma grande oportunidade, sim, mas vamos olhar para ela buscando trazer para nós mesmos o que eu posso fazer que sirva de inspiração, que sirva de semente de reflexão, para que essa nova geração possa se erguer à altura do potencial de mudança que é dela. Então, esses 2 pontos. Muito bom, muito bom. Infelizmente, a nossa discussão está chegando ao fim, mas eu queria ainda fazer uma rodada com vocês 3. Se a gente pensar que assim, essa discussão de hoje era realmente para a gente ter um entendimento de Brasil, lógico, a gente vai conseguir se aprofundar, ter um entendimento de Brasil, entender quais são as alavancas que a gente poderia ter, no sentido de transformar, de fato, de maneira duradoura a nossa sociedade. Então, eu queria muito que vocês me dessem, cada um de vocês, e vamos começar com a Pri, depois a Helena e Dani, encerrando com você, qual é a prioridade para vocês, ou qual prioridade o Brasil deveria ter? Então, se a gente pensar nas várias instâncias que existem, inclusive colocando aqui imprensa, inclusive colocando educação, enfim, como é que vocês enxergam isso para justamente a gente fazer a sociedade brasileira se movimentar na direção correta, ou seja, na direção de erradicar de fato a violência contra mulheres e meninas? Pri, começando com você. É difícil colocar uma prioridade, assim, né? Mas acho que eu consigo elencar alguns pontos que eu vejo como fundamentais para a gente conseguir provocar uma mudança estrutural mais profunda, assim. Eu concordo totalmente com a Daniela sobre a necessidade da gente ter uma cultura que valoriza a política pública e uso de dados para provocar mudança social. Sem isso, a gente não consegue quantificar o problema, a gente não consegue endereçar os problemas corretamente diante de todas as nuances que a gente tem. Então, para municiar a área da saúde, para municiar a área da educação, os professores, para municiar a mídia de informações sobre os problemas, a gente precisa de dados e a gente precisa disseminar os dados. Então, eu acho que seria uma união, sabe, entre todos os atores que têm esse poder de fazer com que essas informações cheguem na sociedade com a mensagem correta, daí, né, como eu falei, para trabalhar um advocacy de uma forma eficaz. Então, eu estou com a Daniela de que isso seria, assim, a prioridade para o país no momento que a gente se encontra. Entre tantas outras, mas acho que eu daria um destaque para isso. Não, eu gosto muito dessa fala, especialmente você saindo, né, de Public Affairs na Ipsos e reputação corporativa,
esse papel das empresas e das marcas também nesse sentido forte de construção, né? Helena, você, qual seria a sua prioridade? Conta pra gente. Eu estou super alinhada, e aí, principalmente sendo eu uma pessoa que trabalha com redes sociais, né? Eu acho que essa disseminação de informação precisa passar pela internet, que a gente tem visto muito o papel dos influenciadores nisso, assim, né? Quando a gente tiver essa explosão de menções, ou quando a gente tiver as pessoas falando mais, sempre tem um papel muito importante dos influenciadores. Aquilo que eu comentei antes, se a Lady Gaga, foi um caso que aconteceu de fato, a Lady Gaga falou que foi abusada, que engravidou, e aí mulheres vão para as redes comentarem sobre o que elas passaram, dá uma sensação de acolhimento, porque toda mulher ou já foi vítima, ou conhece alguém que já foi vítima. A gente não está sozinha, mas a gente se sente sozinha quando passa por uma situação dessa, assim. Então, ter esse espaço nas redes para falar, esse espaço e usar as redes para divulgar informação, que é exatamente o que a Priscila e a Daniela estavam falando, né? E a ONU bate muito nesse ponto também. A ONU Mulheres, quando buscou a gente para gerar esses dados, falou justamente disso, assim, o governo não vai usar dados que sejam inovadores, né? A Daniela ainda falou da dificuldade de ter parâmetros, né, oficiais, de indicadores que sejam confiáveis e que sejam abertos. Então, a gente buscar esse tipo de dado inovador, que é o caso que a gente está buscando aqui, né? Usar as redes sociais como indicadores, isso é super importante, e dá para usar esses dados, casar esses dados, que é o que a gente tentou ali fazer, né? Criar uma taxa de posts por feminicídio, tentar fazer esse cruzamento para levar informação, assim, divulgar informação é essencial para as mulheres terem coragem de denunciar, destruir esse mito de que tem o perfil, como eu tinha falado antes, entender a situação de abuso que elas estão passando e chegar a essa informação dos homens também. E com certeza, acho que você expressou super bem, e tenho certeza que a Cecília construiria em cima disso também, trazendo a importância justamente dessa melhora do diálogo social no combate à violência e de uma maneira realmente usando, inclusive, esses dados para assim, fomentar a discussão, mas também para campanhas e isso de uma maneira geral. Super alinhada também. Dani, última rodada com você agora, último momento da rodada. O Instituto Avon fez 20 anos, né, agora, está fazendo 20 anos. Sim, essa semana, isso. Ai, parabéns, super demais. E tem tido uma atuação muito importante justamente nessa causa. Tem também a questão da prevenção contra o câncer, mas aqui a questão realmente do enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas tem sido... Como é que você enxerga isso dentro da sua área de atuação? Enfim, qual é a sua prioridade nesse sentido? Se a gente considerar, segundo a pesquisa de vitimização do Fórum Brasileiro que você citou, que, grosso modo, 17%, né, vamos falar, das mulheres sofreram violência física nos últimos 12 meses, e que só 45% delas procurou os poderes públicos, procurou a rede de proteção pública, a gente precisa lembrar que falar da violência contra as mulheres, qualificar o debate, exercer o nosso papel no controle social, exigindo políticas públicas eficazes, é ao mesmo tempo uma forma de exercício de cidadania individual, mas também um serviço habilitador para os negócios, porque essas mulheres estão no ambiente de trabalho, essas mulheres estão nas empresas e muitas vezes o trabalho, a empresa é o único lugar em que elas têm liberdade para pedir ajuda. Então, eu me somo aí a Priscila, Helena, você, para destacar a importância de nós passarmos de reações emotivas pontuais para um exercício consciente, embasado em evidências do nosso controle social, compreendendo o problema com base em dados e exigindo políticas públicas eficazes. Só para te dar um número também, Paula, você sabe quanto que foi solicitado no ano de 2022, no orçamento para esse ano, para o Congresso, para cuidar de violência contra as mulheres no país? Quanto que foi solicitado ao Congresso?
6 milhões de reais. 6 milhões de reais para tocar todas as políticas públicas de ordem federal voltadas para a violência. Ora, isso é um desrespeito à vida da mulher. Esse dado simplesmente serve para nos gerar indignação. Então, assim, acho que eu concluiria dizendo, os dados, a ciência que vocês praticam, o ofício que vocês praticam de criar dados para jogar luz sobre um tema e, ao criar clareza, empoderar o exercício consciente do controle social é fundamental. Então, acho que minha prioridade seria políticas públicas baseadas em evidência, devidamente incitadas pelo controle social, que é papel de todos nós. Super interessante, não? Muito obrigada. Eu quero deixar um convite para vocês, e eu acho que a gente pode estender também esse fórum, mas daqui 6 meses, a gente não esperar o ano que vem, daqui 6 meses, a gente fazer de novo um bate-papo, assim, talvez trazendo alguns outros interlocutores, como, por exemplo, alguém de empresas, de fato, para a gente falar de casos concretos de como essas políticas... Eu vou falar que o Alex de comunicação está me olhando, mais uma coisa no calendário. Eu acho muito importante a gente manter esse diálogo também ativo durante o ano e que a gente, né, tenha esse momento a mais com esse foco importante para a nossa sociedade. Gente, muito obrigada. A gente está chegando ao fim. Lembrando que esses dados estão presentes aqui na Ipsos. Vocês podem acionar a gente, todo mundo que está ouvindo a gente, e a gente discutir sobre isso. É uma discussão que vai continuar e como a Dani disse numa outra conversa nossa, nada é de presente, né? Assim, é uma verdadeira luta que a gente vive para que isso se erradique e que a gente possa, de fato, construir alguma coisa muito mais duradoura e muito mais positiva na sociedade brasileira. Gente, obrigada a todos e até a próxima conversa. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Um abraço para vocês. Tchau, obrigada.